Proclama comigo, com toda a autoridade de filho e filha de Deus. Não são carnais. Mais forte, não são carnais. As armas com que lutamos são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Amém. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviam vossos pais, além do rio no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. E por que esse tema, o senhorio de Jesus nas famílias, é urgente? Porque nós estamos vivendo tempos em que se levanta um combate muito forte contra as famílias. E eu não vim aqui falar de teoria, não. Eu vim falar aqui de realidade que eu toco, que eu estou vivendo na minha família e nas famílias que eu atendo em oração. Na semana passada eu orei por uma esposa. Tamanho era o caos da família dela, que ela saiu correndo com uma faca na mão atrás do companheiro. Outra família, a filha tinha tentado o segundo suicídio, e a mãe desesperada. Outras famílias, a mãe estava na cama com depressão. E assim estão as nossas famílias. E se nós não assumirmos o senhorio de Jesus na nossa família, não será diferente também conosco. Por isso Josué apresenta essa decisão diante do povo. Não dá para servir a dois senhores. Decisão é dar um corte. Quem eu quero que a minha família sirva? E toda escolha tem sua perca. Por isso que nós precisamos levar a sério a nossa escolha. E a palavra senhorio, ela significa dono. Jesus é o Senhor, por quê? Porque a palavra diz que o céu e a terra pertencem a Ele e tudo o que nela contém. Se a nossa família está debaixo desse céu, ela é propriedade do Senhor. E aí a gente vai entender que tudo é dele, por ele e para ele, inclusive as nossas famílias. E é aí que está o segredo da felicidade e da salvação das nossas famílias. Porque veja bem, meu irmão e minha irmã, existe um propósito para a família.
Deus, quando criou a família, criou para um propósito eterno. E por que as famílias estão destruídas? Porque, infelizmente, como diz o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento desse propósito eterno que Deus já destinou à família. E, infelizmente, o que tem separado as famílias de Deus, sabe o que é? A falta de propósito. E quando falta propósito na vida de alguém, ou de uma família, falta direção. E quando falta direção, falta tudo. Tem muitos pais, infelizmente, que eles acreditam que são pais bons para seus filhos, apenas porque dão roupa, comida, casa e educação. E infelizmente, por condicionarem a missão do pai somente a essa realidade biológica, terrena, ele acaba se omitindo da maior vocação, da altíssima vocação dele, que é a vocação da paternidade espiritual. E é por isso que essa palavra de hoje, ela vem nos resgatar o nosso papel, a nossa missão, para que a gente possa retomar com mais zelo do que a gente já fazíamos. Não que essas realidades, comer, beber, dormir, não sejam importantes, elas são necessárias, porém não são essenciais. E é isso que o senhorio de Jesus vem apresentar para nós, que nós não podemos viver sem um propósito para a nossa família. Sabe por quê? Porque a falta de propósito faz com que a gente corra atrás de objetivos errados. E é por isso que muitas famílias estão se perdendo, porque estão correndo atrás de objetivos errados. E quais deles que são? O principal objetivo hoje que as famílias têm buscado, qual que é? O conforto, a realização material. É ou não é que 20 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás, as famílias, a realidade das famílias, eles não tinham conforto, mas eram felizes. Eram ou não eram? Hoje as famílias têm conforto, mas são felizes? Isso porque houve uma troca. Trocaram a fé, a presença de Deus na família, pelo conforto. Porque o tempo que as famílias tinham para buscar a Deus, agora estão investindo esse tempo para buscar o conforto. E aí toda escolha tem sua perca. Eu entrei numa casa, numa mansão para orar, e a mulher, quando atravessamos a casa dela da frente, aí fomos na casa dos fundos, e eu perguntei, onde está o marido? Falou, ele está trabalhando, porque ele não tem gosto de vir para casa. Minha filha não conversa com ele. Adianta ter um palácio, você investir sua vida, e depois não desfrutar, não ter harmonia. E aí a gente entende que, veja bem, as famílias hoje, elas estão vivendo a mentalidade do mundo, que é a mentalidade do receber. O marido quer que a esposa dê a ele, os filhos querem que os pais só quer receber, e aí ninguém quer dar, só quer receber. O individualismo, o egoísmo é reinante nas casas. E aí não se experimenta a verdadeira alegria que apresenta o Evangelho. Há mais alegria em dar do que receber. Por isso que muitas famílias estão minguando de amor, porque não estão vivendo a dinâmica do Evangelho, a dinâmica do Espírito, que é eu morrer para mim, para fazer o outro feliz. Veja bem, meu irmão, isso em todas as áreas da vida.
Quantas esposas eu tenho visto frustradas, maridos frustrados na vida sexual. Por quê? O marido quer que a mulher se doa a ele, mas ele não a faz feliz. Ele a quer simplesmente como um objeto de prazer. E aí todo o relacionamento acaba se perdendo, por falta de amor. Mas não um amor romântico, apaixonado, um amor ágape, doação. Porque o ato conjugal é a celebração do amor fora do altar nupcial, que é a cama. Se não existe amor fora da cama, como vai se celebrar na cama aquilo que não se viveu fora dela durante o dia? E é isso que as famílias têm vivido, os casais. E aí casais frustrados estão gerando o quê? Filhos frustrados. E é por isso que estão buscando na droga, no sexo precoce, que as menininhas estão saindo para namorar, porque estão indo buscar o colo do namorado, quando na verdade ela está querendo o colo do pai. Só que às vezes o pai não está em casa, o pai está separado, ou o pai está no vício, ou o pai está preso. É a realidade de muitas famílias hoje. As famílias estão mendigando o amor. Mas veja bem, esse amor, cuja fonte é o amor maior, que é Deus. Daí a importância do senhorio de Jesus. Se Jesus não for o Senhor das nossas famílias, e quando fala família, a família é consequência do matrimônio. Porque antes de se ter uma família, se tem um matrimônio. Se o casal não estiver enraizado em Deus, não tem como eles dar amor aos seus filhos. E veja bem, infelizmente, o que eu tenho visto nas famílias, na experiência das orações, é que muitos casais estão adorando suas famílias mais do que a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E geralmente eu faço uma pergunta para as mães. Eu falo para as mães assim: qual é o nome da pessoa que você mais ama? E geralmente ela fala que é o nome do filho ou da filha. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você cai no pecado da idolatria, a desordem entra na nossa vida. E depois de Deus, a esposa tem que amar mais o marido do que os filhos. E o marido tem que amar mais a esposa do que os filhos. E a maioria dos casais que eu atendo, a pessoa mais importante da casa são os filhos. E é por isso que as casas estão bagunçadas. Porque os filhos se tornaram o centro dos matrimônios e das famílias. Quando na verdade deveria ser Deus, depois o cônjuge, para depois entrar os filhos. E a paz é a tranquilidade da ordem. Então, quando não há ordem nos relacionamentos, não há paz. Amém? Veja bem. E aí, por não adorarem a Deus como deveriam, acabam caindo na infelicidade e não sabem por quê. Às vezes até casais de igreja. E Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina. E é a receita da infelicidade das famílias hoje. A nossa infelicidade vem por não sabermos mantermos o nosso olhar fixo no Senhor. Nós temos mantido o olhar fixo no trabalho, nos filhos, no ter, no poder, no prazer. E é por isso que nós não estamos experimentando a felicidade. E aí, não alcançando a felicidade, elas pedem oração. E geralmente, sabe o que a maioria das pessoas quando pedem oração, e a gente pergunta: em que área você quer que ore, minha irmã? Eu queria que você orasse para o meu filho sair das drogas. Eu queria que o meu marido saísse do adultério. Tudo voltado para os interesses pessoais
dele. Até hoje ninguém pediu oração para mim e falar assim: Guimar, ora por mim para que eu seja mais de Deus, para que eu seja uma esposa mais santa, mais fiel, mais temente a Deus, que a minha família seja mais orante. Só vem para pedir coisas. Muitas das vezes nós vamos à oração para que Deus ouça a nossa voz, quando na verdade a oração é para a gente ouvir a voz dele, porque ele já conhece o nosso clamor, ele já sabe tudo de nós, das nossas necessidades. Mas enquanto nós não colocarmos ele em primeiro lugar, o nosso clamor não vai ser atendido, e aí as minhas orações vão se perder, porque São Tiago fala que nós não sabemos orar, e porque muitas vezes nós não somos atendidos nas nossas orações, porque nós pedimos mal, nós pedimos somente para poder atender às nossas vontades. E saiba, meu irmão, minha irmã, o que faz a gente sofrer é a nossa vontade. As famílias hoje estão sofrendo porque ela é cheia de vontades, o marido é cheio de vontade, a esposa é cheia de vontade, os filhos estão cheios de vontade, mas a vontade que deve ser cheia naquela casa é a vontade de Deus, e essa vontade ninguém quer atender, ninguém quer ouvir, ninguém quer satisfazer, e é por isso que o sofrimento está reinando no coração das famílias. Veja bem, nessa meditação sobre o tema, sobre família, eu fiz uma descoberta assim que para mim foi muito profunda, porque tudo gira em torno de relacionamento. Nós somos fruto do relacionamento, vivemos em meio a relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, com Deus, com os bens materiais, com a natureza. E aí eu fui entender o que significa relacionamento. E nós estamos indo para um relacionamento eterno, ou com Deus, ou sem Deus. E aí eu fui entender que a nossa cultura é muito pobre no que diz respeito a significado e origem das palavras. Então, relacionamento para nós é amizade, marido e esposa, filhos. Mas eu vi lá que a palavra relacionamento significa trazer algo de volta. E aí eu pude entender que as famílias não estão tendo paz, porque elas não estão tendo um relacionamento com Deus, com o senhorio de Jesus. Porque automaticamente, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou trazer algo de volta desse relacionamento. O nome desse grupo de oração qual que é? Todos aqueles que se relacionaram com Jesus, Jesus levou para quem? Para o Pai. Zaqueu, Madalena, Pedro. Todo relacionamento leva alguém para alguém. E aí eu pergunto, como está o relacionamento na sua casa? Está levando o seu relacionamento de mãe, está levando os seus filhos para Deus? O seu relacionamento de marido, está levando a sua esposa para Deus? Ou está afastando ela de Deus, ou está afastando ele de Deus, ou está afastando os filhos de Deus? Veja bem, meu irmão, minha irmã, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos nesse mundo, porém não somos deste mundo. Por isso o nosso relacionamento não pode ser com este mundo. O nosso relacionamento com este mundo deve ser um relacionamento de peregrino. Eu estou passando por aqui, mas não posso ter o coração preso a nada nem a ninguém deste mundo.
Porque veja bem, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E aí a gente entende o que Josué está dizendo. Quem vocês querem servir? E servir significa adorar. Servir significa obedecer. E aí, como marido, como esposa, o seu papel é levar esse cônjuge, essa cônjuge, para Deus. Porque veja bem, nós estamos vivendo um tempo de batalha. Sempre houve batalha contra a família. Quando Jesus era bebê, o que Herodes quis fazer com ele? Não matou todas as crianças com menos de 2 anos? Sempre na história, a família é alvo do inimigo. Por quê? Porque a família é o maior tesouro que Deus deixou para o homem. E o demônio, porque não tem família, ele odeia a família. Ele é sozinho. Então ele não suporta ver um casal abraçado, se beijando, andando de mãos dadas. Ele não suporta uma mãe abraçar um filho, um pai abraçar um filho. Por quê? Porque ele não tem isso. Ele é solitário. E por isso ele quer destruir a família. Meu irmão, minha irmã, e hoje, a arma que o inimigo está mais usando, nos tempos de hoje, é a ideologia de gênero. Existe até uma agenda do gênero. Quem puder, assiste lá, Padre Paulo Ricardo, Ideologia do Gênero. E você vai entender em que pé que está a guerra do inimigo de Deus contra a família. Veja bem, nós vivemos num mundo em que essa ideologia do gênero quer implantar que todo tipo de família é aceitável. Agora, o senhorio de Jesus, ele só acontece numa família que está dentro do seu projeto. E aí a gente está vivendo num mundo que é hostil a Deus. E qual é a regra do mundo hoje? O importante é ser feliz. Nada é errado se te faz feliz. É ou não é que hoje a gente está ouvindo esposos e esposas dizendo assim: eu vou me separar, por quê? Porque eu tenho o direito de ser? É a bandeira que está sendo levantada. Ah, eu deixo meus filhos com a minha mãe porque eu tenho o direito de ser feliz. Não! Você tem o direito de ser feliz, mas desde que a sua felicidade não estrague a felicidade do outro, principalmente daquele que você escolheu para viver do seu lado. Não existe felicidade no pecado e nunca vai existir, meu irmão, minha irmã. Existe prazer e euforia, mas felicidade nunca. Porque veja bem, a felicidade ela está ligada à santidade. Quem tem uma família aqui, levanta a mão. Para quem Deus deu uma família, levanta a mão. Olha só, nós vivemos como nós vemos. A senhora tem mais responsabilidade com as coisas da senhora ou com as coisas dos outros? As coisas minhas. Meu irmão, você tem mais responsabilidade com as suas coisas ou com as coisas dos outros? As coisas dos outros. É ou não é que as coisas dos outros dão um friozinho maior na barriga? Você cuidar do seu filho é uma coisa, mas cuidar do filho do outro, é ou não é que você fica mais assustado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você achar que a sua família é sua, você vai tratar ela de qualquer jeito. Sabe por quê? O que é meu, eu faço o que eu. Não estou dizendo que você vai deixar de amar, mas só que você não vai amar com tanta responsabilidade, como se você olhasse que essa família pertence a Deus. Veja bem, Deus não deu uma família para você. Porque se você olhar dessa forma, você vai ser responsável. Mas agora, deixa eu te falar uma verdade. Deus não te deu uma família para você. Deus deu você
para uma família. Muda ou não muda? Quem que tem que ser feliz? Se Deus deu uma família para você, você tem o direito de ser feliz através dessa família. Agora, se Deus te deu para essa família, quem que tem que ser feliz? Você ou essa família? E aí você morre para você. Tem muito pai e mãe dizendo, eu amo meus filhos. Mas sabe qual que é o significado do amor? O segredo do amor é a doação total. É quando você esquece de você. E quando uma mãe pede para rezar pelo filho que está na droga, no fundo, sabe por que ela está pedindo para rezar por ele? Porque ela já não aguenta mais dor de cabeça, sofrimento. Porque na verdade, ela está querendo um alívio. Porque quando eu busco o outro para orar por mim, veja bem, nós precisamos vestir a camisa da nossa família. Nós precisamos cair de joelho no chão, orar, jejuar, clamar aos céus pela libertação dos nossos. E quantas famílias estão desistindo dos seus casamentos e dos seus filhos? Por quê? Porque estão cansados. Porque eles acham que a família é dele. Mas veja bem, meu irmão e minha irmã, essa família é de Deus. E nós vamos ter que devolver a quem? A Deus. Quando nós chegarmos diante do tribunal, Deus vai falar, cadê a esposa que eu te dei? E você vai apresentá-la. A sua salvação vai depender se você fez ela feliz ou não. Se você fez os filhos felizes ou não. Ir só na igreja não resolve. Faz parte do processo. É ali que eu me abasteço. Mas veja bem, ali eu me abasteço para poder abastecer dentro da minha casa. E aí a gente vai entender. Não dá para você ser feliz. Não é para você ser feliz. É para você fazer a sua família feliz. E sabe como é que você faz a sua família ser feliz? Fazendo ela ser santa. Ser família do céu aqui na terra. A exemplo da Sagrada Família. Todo mundo ama a Sagrada Família, ama ou não ama? Mas quem quer viver a austeridade da Sagrada Família? Viver do necessário? Muda ou não muda? Eu quero a paz e a harmonia que existe dentro da Sagrada Família. Mas a simplicidade, a confiança na providência divina que viveu a Sagrada Família, ninguém quer. A gente quer confiar no dinheiro, quer confiar no trabalho, menos em Deus. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos mais querer buscar o conforto. Enquanto família de Deus, nós temos que buscar o confronto. Porque se existe conforto em meio a uma batalha? Existe? Num campo de batalha, tem como um soldado falar, agora eu vou dar uma relaxada, tirar a botina e tomar um suco gelado? Não tem jeito, meu irmão. Só a hora que a guerra acaba, que aí você vai ter descanso. Nós estamos em batalha, e o nosso inimigo não dorme, e ele quer a nossa família. Por isso, meu irmão, minha irmã, assuma o seu papel. E Jesus, eu sei que nós lutamos pelo pão de cada dia da nossa família, mas só isso não basta. Jesus, quando foi procurado pelo povo, após a multiplicação dos pães, o que ele disse? Esforçai-vos não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a eternidade. E que pão é esse? A Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, as famílias não estão buscando a Eucaristia, e quer ter felicidade, e quer ter diálogo, perdão, respeito, carinho, amor. Não existe paz sem presença de Deus, e não existe presença de Deus sem Eucaristia, sem palavra de Deus, sem oração, sem Maria Santíssima, o terço. Não existe. Tem muitos que estão longe de Deus e ficam falando assim, é o cristão 6 horas. Vocês já viram ele? 6 horas para mim? Mas ele mesmo não ora.
Ele mesmo não busca. Meu irmão e minha irmã, infelizmente, nós católicos fomos condicionados pelos desenhos e filmes. Quem conhece aqui o Gênio da Lâmpada? Aquela história dos 3 desejos. Infelizmente, nós achamos que a fé é como a lâmpada mágica, onde eu esfrego a lâmpada, eu esfrego as minhas mãos na oração e Deus realiza os meus pedidos. Não existe milagre sem oração, conversão e sacrifício. E aí, a sua casa é lugar de provisão, alimento, lugar de proteção. Os animais, os filhotes, quando se sentem ameaçados, para onde eles correm? Para os seus ninhos, para as suas tocas, é ou não é? Por que o ser humano não corre para a família? Porque ele não sente proteção lá. A família é o lugar do alimento, da proteção e sabe também do quê? Do destino. É a família que produz, que provê o destino para os seus filhos. Por que muitos filhos estão presos, estão na boca do fumo? Porque infelizmente as famílias não estão sendo fontes de destino eterno para os seus filhos. E a responsabilidade é nossa de pai e de mãe. Daí a importância de sermos como Jó. Orar, interceder, jejuar, sacrificar. Meu irmão, minha irmã, esta é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas infelizmente, os católicos e muitos outros estão usando a fé, sabe para quê? Não para vencer o mundo, mas para vencer no mundo. As pessoas estão usando a fé para buscar a prosperidade, quando a fé ela deve ser usada para buscar o céu, buscar as coisas do alto e não as coisas da terra, porque o que está na terra vai passar e o que está no céu é eterno. A sua família tem semente de eternidade, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo com coisas passageiras. E aí a gente vai entender que Deus, no seu infinito amor, está vindo de encontro às famílias. Porque a arma que o inimigo está usando nas famílias é o desânimo. É ou não é que a gente olha para as famílias, o que está predominando? O desânimo. E o desânimo é a arma que o inimigo mais prefere, sabe por quê? Porque leva a gente a desistir. E o Espírito Santo ele nos leva à contramão da desistência, nos leva a resistir. Porque a força que nós não temos para resistir, a pressão que o mundo está fazendo sobre as famílias, só o Espírito Santo é capaz de dar. Um dos dons do Espírito Santo é a fortaleza. Dai-nos força e disposição para enfrentar os inimigos desse mundo. Como é que está o tempo aí, meu irmão? Cadê ele? Não deu ainda o tempo não, né? Então tá. Não, porque senão depois vocês ficam bravos comigo. E com razão. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós estamos vivendo, veja bem, o professor Scott Hans, que teve na Canção Nova, alguns anos atrás, ele disse assim: cadê as crianças aqui? Levanta a mão só as crianças. Só as crianças, hein? Até 18 anos. As crianças até 18 anos, levanta a mão. Graças a Deus, tem crianças aqui. A chance dessas crianças de levar essas famílias à conversão, sabe qual é a porcentagem? 9%. Mas para Deus, 0,5% já é o suficiente. Glória a Deus, as crianças estão lá, né? Os frutos estão lá. Lá já tem 9%. Para Deus investir na conversão da família delas. Agora cadê as mulheres? Levanta a mão as mulheres.
Sabe quantos por cento de chance você... Com a mão erguida. Vocês são guerreiras. Sabe quantos por cento vocês têm de levar as suas famílias para Deus? 22%. Glória a Deus. Por isso não desistam. Você vai falar, mas é só 22%. Quantas mulheres? Santa Rita de Cássia, né, a padroeira aqui da paróquia, ela não levou o marido dela e os filhos dela para Deus? Levou. Mas porque ela se entregou. Meu irmão, minha irmã, Santa Mônica, quantos anos ela levou para levar Agostinho para Deus? Quantos anos? 30 anos, gente. Não são 30 dias. Agora, cadê os homens? Está vendo por que as famílias estão mal? Olha os homens, olha a quantidade de homens que tem na igreja. Cadê os outros homens? Por isso que as famílias estão assim. E sabe o potencial que você tem, homem? Você, marido, e você, pai. Você tem um potencial e você não sabe. E hoje o Senhor quer revelar a você. A porcentagem de um homem levar a sua família para Deus é de 97%. Por isso você, esposa, você, filha, você, irmã, ore pela conversão do seu pai, do seu irmão, do seu marido. E você que está aqui, você que é homem, assuma o papel de sacerdote do lar. Você é aquele que santifica a sua casa. Você é aquele que deve governar a sua casa. Você é aquele que deve ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Onde você tirar o pé, pai, o seu filho vai pôr. Por isso, tire o pé do mundo e coloque o pé nos caminhos do Senhor, para que você tenha alegria amanhã de ver um homem realizado, ver um filho realizado, porque o mundo está aí para destruir os nossos sonhos, o nosso futuro. E aí eu convido você a ficar de pé.